A próxima palestra agora nessa fase final da tarde será dada pela Cláudia Sagassi Sabon. Gestão de risco em ambiente competitivo, respostas da matemática industrial. Cláudia. Ok. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Eu não vou apresentar resultados técnicos. Eu preferi fazer um panorama de pontos que eu considero importantes em relação à matemática industrial e, para isso, talvez explique alguns problemas emblemáticos, né, ao longo que eu tenho, dos quais eu tenho participado. Eu vejo que o rol da pesquisa acadêmica na matemática industrial tem duas componentes. Uma é o assunto imediato que está no P&D, no projeto, onde nós matemáticos contribuímos à definição de modelos e algoritmos com bases matemáticas sólidas. O rigor matemático aqui é importante como parte de nossa contribuição. Explicamos observações empíricas que o parceiro industrial, pelo conhecimento aprofundado que tem do problema que está tentando resolver, nos transmite e nós podemos converti-lo em alguma propriedade matemática. Podemos apontar limitações, sugerir melhorias e um aspecto muito importante é que podemos garantir a reproducibilidade. Os resultados vão poder ser reproduzidos graças a esse rigor matemático. Alguma outra pessoa vai poder obter os mesmos resultados. Então, eu vejo isso como um jogo de tênis entre o parceiro acadêmico e o parceiro industrial, onde vamos nos enriquecendo mutuamente com informação. É um processo demorado, no qual leva um tempo chegar numa linguagem comum, onde as mesmas palavras querem dizer as mesmas coisas para os dois lados da parceria, mas bom, é muito gratificante. Então, essa componente, eu diria, imediata. Temos uma componente que é a componente do futuro. Nós estamos, quando fazemos isso, a fazer essa transmissão para o parceiro industrial, engenheiros em geral, estamos criando know-how para essas pessoas que depois vão se tornar tomadores de decisão estratégica no setor onde vão estar trabalhando. Eu vou voltar nesse assunto, que eu acho que é muito importante e às vezes não é levado em conta. Então, esses aqui eu fiz uma lista de parceiros que no século XXI, porque eu sou velha o suficiente como para ter feito coisas no século XX também. Então, aqui dentro das atividades do laboratório LAMCA, do INPA, que é o Laboratório de Análise e Modelagem Matemática em Ciências Aplicadas. Então, vocês veem aqui, pelos logos, uma diversidade de parceiros com os quais temos tido colaborações. Os números querem dizer o número de projetos. Esse 2,5 com a Petrobras é porque temos um que está em andamento, então o 0,5, e que esperamos que ande para frente. É um tema muito interessante. Até agora ouvimos apresentações sobre poços e bom, temos o pré-sal, que é uma fonte inextinguível de pesquisa, e bom, temos as sondas que vão nos poços e que vão no pré-sal para extrair dos reservatórios o petróleo. Agora, como sabemos onde que está o petróleo? E, bom, isso são enviadas ondas, e então temos sismogramas que voltam com essas ondas e, em função de as informações do sismograma, podemos decidir é mais conveniente furar aqui do que furar lá, porque vamos entrar numa piscina, um piscinão maior de petróleo. Agora, esses sismogramas são gigantescos e temos muita informação e temos um modelo que ele representa essa informação e através de fenômenos de equações de ondas e outro tipo de dinâmicas. E então, para ajustar os parâmetros do modelo a esses sismogramas,
ali o trabalho desse 0,5 do projeto através de uma modelagem de controle ótimo, de transporte ótimo de massa, que foi popularizado há pouco tempo atrás, repopularizado pelo Cédric Villani. Então, casar esses modelos com os sismogramas. Então, é um assunto muito interessante, estamos muito empolgados com a ideia, entusiasmados com a ideia de levar adelante esse projeto. Bom, aqui temos, como vocês veem, temos energia num aspecto amplo, incluindo a Bosch e a Renault embaixo, porque se tratou de... fizemos um desenho de motores de carros híbridos, híbridos com gasolina para a Renault, que agora, 2 anos atrás, eles colocaram no mercado. Isso era no desenho, foi no ano 2000. E com a Bosch era caminhões híbridos, diesel e gasolina, então tem outras equações diferenciais por trás. Bom, então, como eu disse, temos esse conjunto de trabalhos, ali tem os anos mais ou menos onde tudo isso aconteceu, com a Eletrobras e o CPEU em particular, trabalhamos no planejamento da geração hidrotérmica, a Electricité de France também, com Gás de France, otimização de risco da carteira de ativos de gás da empresa. Eles mandaram aqui, tinha um pós-doutorando, fez pós-doutorado aqui no INPA, trabalhando nesse assunto. Com a Petrobras, apresamos contratos de GNL, ou também trabalhamos no plano de abastecimento mensal para ver como fazer chegar desde as plataformas até os postos de gasolina de maneira ótima, através de toda essa rede imensa de distribuição que tem a Petrobras, então o petróleo. E esse último é com a Engie da França. Agora temos uma doutoranda do INPA que está trabalhando na empresa lá, na Engie, em La Défense, com estabilização de sinais de preços de energia. Eu vou falar um pouquinho, então, de alguns desses problemas. Então, a Electricité de France, que bom, também é aplicável aqui, mas o resultado em particular que eu quero mostrar é para um trabalho que fizemos com eles, da geração hidrotérmica. Então, o problema consiste em gerenciar as diferentes fontes de energia que temos, eólica, hidráulica, nuclear e térmica convencional, de maneira que, explorando as diferentes sinergias, não sei, quando não choveu, mas temos vento, por exemplo, então possamos atender a demanda de eletricidade, então termos aqui essa eletricidade com um custo mínimo. Okay? Isso se declina, um modelo que se declina em diferentes horizontes temporais e tem diferentes modelagens em função de se é para amanhã, para a semana que vem ou ano que vem. Então, na direita, temos uma representação esquemática de um conjunto de reservatórios que estão em cascata ao longo da mesma bacia hidráulica. Então, temos acima, na montante, temos uma usina que, quando ela gera energia, então libera água para a usina que está a jusante e, como a usina de baixo, então agora tem o seu combustível, pode gerar energia e assim pela frente, certo? Então, um problema que tinha lá na EDF, isso representa um vale lá nos Alpes, nos vales perto de Courchevel, onde se vai esquiar. Era que como remunerar os produtores dessas diferentes usinas, sendo que o cara que está acima é o dono do jogo, é que tem a bola. Porque se ele não libera água, ele produz escassez, os preços subem. Então, eles tinham feito, então, tem que ser gerenciado de maneira conjunta, não separada, e colocando restrições probabilísticas, de maneira a garantir que o volume dos reservatórios, para todos os reservatórios ao longo da cascata, ficava entre certos valores aceitáveis com uma certa probabilidade. Então, eles resolviam esse problema, já tinham modelado, mas levava 3 horas. Nós fizemos nosso trabalho com eles e baixamos o tempo a 3 minutos. Eu conto isso porque é interessante, quanto foi a melhoria, quanto nós contribuímos diretamente nesse problema específico.
Bom, temos esse da doutoranda que, por sinal, ela está fazendo a tese em cotutela, então vai ter a dupla, o duplo doutorado, na Sorbonne e aqui no INPA, na estabilização de sinais de preços de energia. Então, eu falei essa remuneração que recebem os geradores de cada usina na cascata, isso é determinado em função de um sinal de preços que tem a ver com quanto custa para o sistema como um todo gerar uma unidade a mais de energia. Isso é o que em matemática chamamos de multiplicador de Lagrange, variável dual, custo marginal ou preço sombra, em programação linear. Agora, se chove ou temos diferentes graus de a neve não derreteu, depende dessa variável aleatória, quanta água vamos ter nos reservatórios. Todos os trabalhos, a maior parte dos trabalhos desenvolvidos se preocupam com a estabilidade da solução em relação a essa variabilidade estocástica dos dados, em relação a quanto seria o volume de água para o nosso problema, que são as variáveis primais. Mas o preço é uma variável dual e ele tem umas oscilações muito grandes e o trabalho que estamos fazendo é analisar essa variabilidade e como controlá-lo. Por quê? Porque se nós temos dois gerentes da mesma empresa em dois lugares diferentes, rodando o mesmo programa, mas cada um vai sortear um conjunto de valores possíveis de níveis de chuva ou de neve derretida, vão ser diferentes, vão ter um sinal de preço que é muito diferente e a decisão que eles vão tomar de negócio vai ser diferente. Então, desse ponto de vista, para mitigar esse tipo de variabilidade nas variáveis duais, é o que esse trabalho que estamos fazendo, que termina esse ano, ela é doutora. Então, todos esses problemas se referem à otimização sob incertezas, as incertezas produzidas por variações, por exemplo, para a energia elétrica seriam a chuva, é importante para o Brasil, agora é o vento, que é uma energia renovável. Temos também para a indústria de petróleo as variações, a estocasticidade, a incerteza que consideramos era também nos preços internacionais do petróleo, porque o lucro da empresa tem a ver com isso. Quanto vamos vender ou se precisamos comprar, quanto é que vamos quanto é que vai custar. Então temos esse tipo de situações e queremos otimizar, levar uma decisão que em função de um certo critério ou maximize o lucro ou minimize o custo, o melhor possível. Então, esses são problemas muito complexos porque temos toda uma física por trás que está descrevendo o asset que temos em nossa carteira. E, bom, isso é muito interessante, é sempre muito enriquecedor. Agora, o futuro, o que estamos fazendo agora, para onde vamos? As fontes renováveis, as novas fontes renováveis, deveria dizer, porque o Brasil é um país que é verde, é green do ponto de vista da geração, porque é hidráulica em sua maior parte, mas temos cada vez mais vento e geração de sol. E essa foto é interessante porque está mostrando uma situação onde, não sei se vocês conseguem ver, mas as eólicas estão paradas, não temos vento. E está na sombra porque o sol está caindo, não temos sol. Nenhuma dessas duas fontes está disponível e é o momento do dia em que todos voltam para casa, ligam o ar-condicionado e tem um pico na demanda. Então temos uma queda que antes não existia porque todas as pessoas não tinham, por exemplo, painéis fotovoltaicos e estavam o tempo inteiro pedindo eletricidade da rede. E agora temos esse tipo de problemas novos desafios para gerenciar. Com isso, se há menos pessoas que usam eletricidade porque têm acesso a alguma dessas fontes, vamos ter menos geração térmica, que é a mais cara, e se temos menos geração térmica, vai ter menos consumo de gás. Então, a demanda nacional de gás ou de petróleo desce, porque eles são importantes, ou fica muito mais volátil, que em muitos dos problemas que nós vimos da Petrobras, a demanda nacional era considerada um parâmetro determinístico.
Então, como são os contratos que devem ser oferecidos nessa situação? Como devemos oferecer incentivos para que as pessoas digam, oh, eu vou aceitar se você me reduz um pouco a tarifa de eletricidade, não usar tanta eletricidade em um certo horário, mas deslocá-la para outro. Esses são os programas de resposta à demanda. O fato de termos muitas mais possibilidades de flexibilidade no sistema, porque temos essas fontes que antes não estavam, que eram individuais, e que no somatório de todas as fontes se convertem em um valor interessante, cria também mais concorrência. Temos, então, novos agentes no mercado e no setor, e então temos que determinar preços, não de maneira como aqueles sinais de preços que eu comentei, mas também resolvendo problemas de equilíbrio e jogos de Nash submetidos à incerteza. Então, esse tipo de trabalho que estamos fazendo agora, temos um aluno também aqui, doutorado do INPA, que está na Noruega trabalhando nesse tipo de assuntos. Bom, qual é a motivação para fazer matemática industrial? Então, é um processo laborioso, como essa formiguinha que está tentando sair do chaminé. Não é para control freaks, porque você precisa, tudo que você achava que sabia, aprende de volta. Porque os engenheiros que conhecem muito bem o problema deles sabem mais do que você nisso. Depois tem outro assunto que é muito interessante. Em pesquisa acadêmica, o sumum é publicar o artigo, e ali acaba esse o assunto. Mas na matemática industrial, vai vir o parceiro industrial e vai usar o que você fez. Então tem que funcionar. Tem que funcionar a cada vez que for. É muito interessante. Depois, então, tem que funcionar. E quando funciona, o parceiro fica tão entusiasmado que ele aplica em outro contexto, que você não fez. E então, ali vem o que chamo o efeito boomerang. Porque faz você pensar em novas situações que não estavam na teoria e enriquece a matemática. E então, isso é maravilhoso desse tipo de trabalho. Eu tenho só 2 exemplos que são bastante evidentes, bom, para mim, para vocês não, mas bom, que são muito importantes. Temos uma de composição VU que foi publicada em Transactions of the American Mathematical Society, na qual nós nunca teríamos pensado, se não tivesse sido por esse trabalho de Electricité de France, que queria fazer sempre tudo mais rápido e melhor. Você chega, trabalha, dá isso, não, que ótimo, agora podemos aplicar isso, um problema maior, e de volta fica demorado. O trabalho com o CPU também, e também com a Electricité de France, levou a outros melhorias aqui na parte numérica. Isso de cima é teórico, um desenvolvimento teórico, e também em publicações, rendeu publicações em revistas de primeiro nível nossa área. Bom, agora esse aqui é meu último slide, e volto naquele segundo item que eu acho que é muito importante desse tipo de colaborações, que se refere aos entregáveis. Todo projeto de P&D tem entregáveis, e nós temos que fazer uma série de promessas de em 3 meses vamos fazer isso, 6 meses isso, 9 meses isso. Matemáticos não podem fornecer uma torre de transmissão ou uma turbina. Nós não produzimos hardware, nós produzimos software. Mas, além do software, temos produto final o impacto que tem o fato de ter estabelecido comunicação aprofundada e sofisticada com pessoal. Como eu falei, aqui temos, está aqui, o André Diniz, que ele agora é chefe no departamento de otimização de energia e meio ambiente lá no CPU. Temos aqui, ele veio fazer, então ele fez a tese. Aqui temos na França, na Electricité de France. Essas 2 meninas foram alunas visitantes do INPA, estagiaram aqui, e vieram trabalhar, e depois aqui agora a Violette, ela virou vice-presidenta em Canadá de uma empresa que é uma consultora grande como a PCR. Gregory Emiel foi pós-doutorando daqui, aquele de otimização da carteira de ativos de gás, e trabalha na Hydro-Québec. Gabriela Martínez também foi mestranda do INPA e está trabalhando, fez o doutorado nos Estados Unidos, está trabalhando em assuntos relacionados com a saúde. Na Mayo Clinic tem alguma coisa a ver. Então, isso é
um produto final que tem muito valor, porque estabelece uma comunicação que é um canal de comunicação permanente. Depois do esforço de fazer todos os produtos imediatos. Então, bom, é isso. Obrigada.